Olá, estamos iniciando a nossa nova aula do nosso ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos de coronavírus. A nossa aula tem o número 78, encontra no capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, edição do Centro Espírita Leon Denis, CELD. Ontem falamos da parábola do samaritano e vamos avançar um pouco na didática proposta por Jesus. Vimos que o samaritano, colocado na parábola, era justamente um indivíduo que tinha atritos diretos com os judeus com os samaritanos, e justamente por ser um elemento, um grupo discriminado pelos judeus e vice-versa, os samaritanos, ele foi o único que se avançou na caridade, vencendo um doutor da lei, que é o intérprete da lei, um erudito, que lê as leis, lê o livro de Moisés, os profetas, vencendo também o levita, que é um religioso responsável pelo cerimonial no Templo de Jerusalém, ambos judeus, e ele, o sujeito discriminado, ele que avança e pratica a caridade. Daí o contraste para dizer que a caridade não segue nenhuma discriminação racial, cultural, religiosa, etc., etc. A caridade está acima da ortodoxia da fé. Bem, nesses contrastes que Jesus colocou, ele valoriza a caridade. E nós sabemos que Jesus coloca a caridade como a primeira entre as virtudes. É porque ela encerra todas as outras virtudes, sobretudo aquelas referidas nas bem-aventuranças em Mateus 5:2.3 e 5.7-9, que é a humildade, a mansetude, a pacificidade, a misericórdia, a pureza do coração e, sobretudo, a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. A caridade é o outro lado do orgulho e do egoísmo. Humildade e caridade, de um lado, orgulho e egoísmo, virtude e viciação. Ela é oposta. Quem quiser praticar a caridade tem que diluir os seus sentimentos de orgulho e os seus sentimentos de egoísmo e transformar o seu orgulho em humildade e o seu egoísmo em caridade. Bem, nessa posição que a caridade assume dentro da doutrina, ela também, por essa movimentação transcendental, ou superior à religião, às diferenças de raça, de nacionalidade, tudo, esse caráter dela ecumênico, globalista, no sentido espiritual, ela consagra a igualdade dos direitos. Por isso, é um ato de justiça, porque o que eu quero para o outro, eu quero para mim. O outro que eu quero para mim, eu sou igual ao outro, o outro é igual a mim, nós dois somos iguais, isso é justo. Então, ela consagra a igualdade dos direitos, é um ato de justiça, e como é um ato de justiça, nós nos obrigamos a cumpri-lo, portanto, é um dever. É isso que os judeus chamam de tzedakah, que a caridade para eles é um dever, é uma obrigação a fazer, não é propriamente um ato de misericórdia, mas é um ato de misericórdia em si, mas é um cumprimento de uma consciência de solidariedade. Muito bem, então nessa consagração da igualdade dos direitos, nós vamos ler algumas perguntas aqui do nosso Livro dos Espíritos, sobre igualdade. 803. Todos os homens são iguais diante de Deus? Vou repetir. Todos os homens são iguais diante de Deus? Resposta: sim. Todos tendem para o mesmo objetivo. E Deus fez suas leis para todos. O sol brilha para todos. E aí está uma verdade maior e mais geral do que pensais. Portanto, a igualdade no Espiritismo é essa. Todos são iguais perante Deus. Há espiritistas que se dizem progressistas, conservadores e assumem outros direcionamentos, mas ignoram isso aqui, esse princípio básico, que são todos iguais perante Deus. E é isso que o Espiritismo coloca e todos devem ser tratados igualmente. 822. Sendo os homens iguais diante da lei de Deus, devem sê-lo também diante da lei dos homens? Bom, lei dos homens. Este é o primeiro princípio de justiça, quer dizer, que deve ser consagrado também na lei dos homens. Não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Portanto, nesse princípio da igualdade, nós entendemos que a base
dessa justiça é a igualdade, e a igualdade subentende a caridade. Agora, a consagração da caridade também como um ato de liberdade, de consciência, de crer e de ter a sua própria religião, tal como foi no caso do samaritano, que tinha a sua própria religião e os judeus a sua própria. Então, é a liberdade de crer, de ter consciência, de pensar, é a grande liberdade que o homem pode ter. E vamos voltar aqui ao Livro dos Espíritos, mais uma vez, na pergunta 835, liberdade de consciência. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar? Quer dizer, se eu tenho a consciência de alguma coisa, isso é consequente ao fato de eu pensar livremente, porque ninguém pode me impedir de pensar, porque Allan Kardec pergunta qual é a maior da liberdade dos homens, e o espírito responde de pensar. Mesmo ele preso num calabouço, ele tem livre capacidade de pensar, imaginar, fantasiar, viver o seu subjetivismo, viver o seu mundo interior. Portanto, a liberdade de consciência, a consciência, portanto, é um pensamento íntimo, dentro dessa liberdade de pensar, que pertence aos homens como todos os pensamentos. Então, ele tem a liberdade de ter consciência dele. Temos que respeitar. Por isso que o espiritismo está fora desses problemas políticos, porque ele em si mesmo, na sua raiz, o espiritismo raiz lá do professor Kardec, não esse que vai sendo deformado pela política, pela ideologia, por aspectos religiosos, etc., etc., por sincretismos religiosos também. O espiritismo original, raiz, a água pura do espiritismo, que nasce na nascente pura lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na publicação de 1857 do Livro dos Espíritos, esse realmente ele satisfaz todas as necessidades de justiça, de caridade, de respeito ao próximo, de todos os direitos, de todos os deveres, porque ele, como filosofia, explica todos esses fatos de uma maneira absolutamente coerente e lógica. Então, eu não tenho necessidade, como espírito, de buscar outras coisas que o espiritismo em si mesmo já nos oferece. Isso tem que ser colocado muitas vezes, porque o mundo está sendo tão perturbado hoje que até há correntes espiritistas, neo-espiritistas, pseudo-espiritistas, político-espiritistas, progressistas espiritistas, conservadores espiritistas, seja o que for, meu Deus. Vou botar aqui, ó. Seja o que for, ó, a máscara aqui, ó, da pandemia. Seja o que for, o espiritismo é muito mais do que todos esses que estão dizendo isso, e esse tem que voltar a ler o nosso professor Kardec. 838. Qualquer crença respeitável, ainda que seja notoriamente falsa, qualquer crença é respeitável, quando é sincera e conduz à prática do bem. O critério de respeitar a crença é que ela vai praticar o bem. Se ela pratica o mal e é um prejuízo à sociedade, ao próximo, ela realmente deve ser combatida. As crenças condenáveis, diz o Espírito, são as que conduzem ao mal. Ainda sobre a liberdade. 839. Será repreensível atacar com a nossa crença aquele que não pensa como nós? Quer dizer, eu sou espírita, você tem que acreditar em reencarnação, você tem que acreditar em lei de causa e efeito, blá, blá, blá. Eu vi o espírito, se materializou, não sei o que lá. Quer forçar o sujeito a adotar a minha doutrina. Olha o que o espírito responde. É faltar com a caridade. É atentar contra a doutrina de liberdade de pensar. Nós não temos obrigação de converter ninguém, nem compelir ninguém a seguir a nossa doutrina, nem seguir o nosso juízo de valor, a não ser o valor do bem, que é o valor comunitário, social, que equilibra a sociedade, que entrelaça os tecidos de harmonização social nos diversos segmentos da sociedade, nas diversas instituições e nos diversos instrumentos de governo, de poder. Isso nós temos que ter. Agora, nós não podemos forçar ninguém a nada, a conversão de forma alguma. E isso, esse fato de querer forçar, é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensar. Portanto, dentro da caridade,
nós vimos aqui que a caridade, na realidade, consagra a igualdade de direitos e deveres, no caso também, consagra a liberdade de consciência, de crer e de pensar. E a caridade é uma visão que todos os homens são iguais perante Deus, de acordo com o Espiritismo, e todo indivíduo tem direito à sua crença, à sua liberdade de pensar e se expressar, desde que não fira o outro, não pratique o mal. Bem, vamos ver se ainda dá tempo. Eu acho que não vai dar tempo, eu tenho aqui um assunto importante, que é a síntese da aula, ou a síntese da caridade. Depois de muitas voltas que eu demos, nós chegamos a um novo mandamento que Allan Kardec situou, mas eu prefiro hoje fazer a aula mais curta e amanhã abordar esse assunto. E também abordar a necessidade, na última aula, então, vou abordar o que São Paulo disse sobre a necessidade da caridade. Então, estamos terminando aqui a nossa aula de hoje. Nós vimos que a caridade é esse ato de justiça, esse ato de igualdade, esse ato de liberdade e a caridade moral, essa é que realmente mais nos acende. E vimos também, eu quis frisar, brinquei com a pandemia aqui, mais uma vez, que o Espiritismo contempla todas essas teorias que estão aí trafegando. Todas as ideologias do Espiritismo, na raiz ele já traz, já explica e já dá um sentido construtivo à vida, um sentido do bem. E o mais importante de hoje é justamente mostrar a amplitude da caridade. Porque vocês viram que a caridade é um ato de justiça, né? Vocês não sabiam o que é isso. É uma obrigação a fazer, é um dever nosso. Que a caridade é um ato de libertar a consciência do próximo para ele falar o que quiser e não demonizá-lo, não anatemizá-lo. Quantas vezes em centro espírita eu vi, você está passando mal, você tem que desenvolver a mediunidade, senão você vai continuar ruim. Você tem que desenvolver, tem que tirar o encosto. Quer dizer, muitos centros espíritas ficam compelindo os sujeitos a ser médios, sem instrução, sem nada, e ameaçando que vão ficar doentes se não fizerem, ter transtornos mentais, ter distúrbios, coisa, que é o encosto à mediunidade. Isso é um outro fenômeno que também o Espiritismo explica, mas o Espiritismo não compele a ninguém, a nada, a não ser orienta para a prática do bem e, no caso do nosso trabalho, a caridade. Que Deus nos abençoe. Amanhã nós voltamos e, graças a Deus, nós estamos todos bem e com muitas flores aqui. Beijo.